Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula de língua portuguesa. Na nossa última aula, pessoal, eu havia pedido para vocês lerem as páginas 55, 56 e 57. E aí eu pedi para vocês fazerem os exercícios também, né? Então o que nós vamos fazer agora é corrigir os exercícios da página 56, tá? Referente ao texto do passeio ortográfico, tá bom? Nós vamos também, pessoal, comentar a página 58, que ali pede para você ter uma reflexão, tá? E também a gente vai fazer juntos aqui a página 59 e 60, tá ok? Então vamos lá. Gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 56, tá bom? E nós vamos corrigir os exercícios referente ao texto passeio ortográfico, tá? Então vamos lá, ó. 3.1. Por que Monteiro Lobato caracterizou a ortografia como uma dama grega? O que quer dizer ortografia? Então, pessoal, uma sugestão de resposta aí seria porque a palavra ortografia ela é de origem grega, né? Significando ortos, que significa correta, e grafia, que é escrita. Então, escrita correta, tá? Significa isso, a escrita correta. Por isso que ele chamou de dama grega, porque é uma palavra de origem grega, escrita correta, ok? Na 3.2, pessoal, olha lá. Por que no texto substantivos simples como ortografia, acentos e cisma são grafados com letra inicial maiúscula? Bom, pessoal, uma interpretação possível aí é dizer que dentro do texto elas funcionam como nome próprio, né? Nomes próprios, ou seja, elas são personagens dentro do texto. Então você está chamando ela assim, a ortografia, o acento, a cisma, nesse passeio ortográfico, elas são personagens. Por isso, a justificativa de se usar a letra inicial maiúscula, ok? 3.3. Na redação dos períodos seguintes, não foram usadas letras maiúsculas. Reescreva-os usando maiúsculas de acordo com as regras enunciadas no texto de Monteiro Lobato. Então, a primeira frase, pessoal, letra A, queria muito conhecer o sul dos Estados Unidos. Bom, onde vão aí as letras maiúsculas? Olha só, na primeira palavra, né, queria, porque é início de frase. Então, todo início de frase, a primeira palavra tem que se grafar com a primeira letra maiúscula. Então, queria tem o Q maiúsculo. E aí, seguindo a orientação do texto e a regra, né, que a gente aplica para nomes próprios, o nome do país aqui, Estados Unidos. Então, a letra E de Estados e U de Unidos também são grafadas com a letra maiúscula, ok? Então, nós temos aí a letra Q de queria, letra E dos Estados e letra U de Unidos, ok? Letra B, pessoal, olha lá. Afirma-se que Rui Barbosa, o Águia de Aia, foi notável orador. Mesma coisa, a gente tem que grafar o início da frase, a primeira palavra, a primeira letra com letra maiúscula. Então, afirma com A maiúsculo. Rui Barbosa, olha o nome próprio aí novamente. Então, Rui com R maiúsculo e Barbosa com B maiúsculo, tá? O Águia de Aia, também, pessoal, é como ele é conhecido. Então, é mais um nome próprio. Então, A em águia também maiúsculo e Aia, o H também maiúsculo. O resto fica normal, ok? Letra C. Nos países do Ocidente vivem muitos imigrantes do Oriente. Aqui nós temos, então, nos países, né? A letra N, nos, né? Porque é início de frase. Ocidente, pessoal, também é nome próprio. Então, letra O, maiúscula. Vivem muitos imigrantes do Oriente, também nome próprio, O maiúsculo. Então, nós temos letra N de nos, início de frase, O de Ocidente e O de Oriente, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem lá no grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, o texto da página 57 falava sobre a ortografia no tempo, ou seja, como a ortografia vem evoluindo ou ela evolui ao longo do tempo, tá? A gente tem vários exemplos de palavras
que foram mudando a sua grafia, tá bom? Por exemplo, história, pessoal, quando era uma história, não a matéria, mas uma história, assim, uma história em quadrinhos, ela era escrita com a letra E, né? Justamente para diferenciar da matéria história. Hoje em dia, as duas variações são escritas com a letra H, tá bom? Então vamos lá, na página 58, olha só. Número 4. Para escrever corretamente, é necessário saber quando se coloca o acento gráfico nas palavras. Se você descobrir a lógica dos acentos, não terá de decorar tantas regras. Para essa descoberta, irá realizar uma sequência de atividades. Antes de tudo, para aprender o uso dos acentos, é preciso saber separar as sílabas das palavras. Se você não lembra de alguma regra de separação silábica, consulte o quadro seguinte. Então, pessoal, esse quadro de separação silábica na página 58, ela é apenas para consulta, tá bom, pessoal? Então, assim, se você tem alguma dúvida, você pode recorrer a esse quadro ou até mesmo, pessoal, nas gramáticas online, nos dicionários online, tá? O que eu sempre levo como uma dica de separação silábica? Bom, separação silábica, pessoal, nada mais é do que a pronúncia da palavra, tá? Então, tem uma dica bem legal que é assim, você pode contar as sílabas, o número de sílabas de uma palavra, pelas vezes em que você abre a boca, tá? Por exemplo, boca, olha só, boca, olha só, boca. Eu abri ali a boca 2 vezes, então, ó, boca, boca. Perceberam? Essa é uma dica interessante, né? Porém, a gente tem, olha só, nessa regrinha aqui, eu vou ler com vocês para vocês verem algumas exceções. Olha só, não se separam. Então, olha só, você não vai separar isso nas sílabas. O CH, o LH, o NH, o GU e o QU. Esses são os dígrafos. O que são dígrafos, professor? Dígrafos são encontros consonantais, ou seja, o encontro de 2 consoantes, tá bom? Aí você fala assim, mas o G e o U não é. O G e o U não é. Mas o CH, o NH, o NH são dígrafos, tá bom? O que mais não se separam? 2 ou 3 vogais pronunciadas juntas. Por exemplo, Uruguai ou Guai. Guai é uma vez só, né? Que a gente abre a boca. Uru, 2, Guai. Guai a gente fala de uma vez. Por isso que não se separa, tá bom? E consoante mais L e consoante mais R. Claro, refletir, África, engraçado. Então, essas três situações a gente não separa. Quando que a gente separa? Olha só, vogais pronunciadas separadamente, ou seja, um hiato, quando aquela vogal está sozinha na sílaba. Tá? Por exemplo, sa, i, da. Olha só, sa, i, da. Então, o i aqui está sozinho, esse é um hiato. Então, a gente separa, tá bom? E RR, SS, né? Os dígrafos, quando são letras repetidas, a gente também separa. Então, carro fica C-A-R, uma sílaba, K, né? E a outra, RO, R-O, ok? O mesmo também com, por exemplo, assinar. Então, fica A-S, S-I e o nar, né? Assinar, 3 sílabas. Ok, pessoal? Isso é importante quando você está escrevendo, principalmente no caderno, né? Você está lá escrevendo no caderno e aí chega no fim da linha. Você tem que separar a sílaba. Não é para separar onde parou de escrever. Então você tem que separar certinho na sílaba, na última sílaba, entendeu? Por isso que é tão importante a gente saber a separação silábica. 4.1 na página 58. Na tirinha seguinte, 7 palavras estão incompletas. 1 no muro e 6 no balão. Em algumas dessas palavras falta uma sílaba, em outras faltam letras para completar a sílaba. Complete as palavras e indique aquelas em que faltava uma sílaba. Então, olha só, é um quadrinho, pessoal, da Mafalda, de 1993, e ela é uma crítica à censura. O que é censura, pessoal? É quando uma lei, né, quando o governo proíbe, né, a circulação de determinada arte, por exemplo. Na época da ditadura, nós tínhamos músicas que elas eram vetadas, elas eram proibidas de ser
publicadas pelos artistas, tá? Porque continham algo na letra ali que o governo considerava, não considerava de bom tom, tá? E aí você tem uma brincadeira nesse muro, porque é uma pichação que a pessoa provavelmente iria escrever chega de censura, chega de censura. E ela não conseguiu acabar. E aí a Mafalda ela fica pensando nos motivos, também cortando as sílabas. Olha só. Ou acabou a picha, né? Pichação, muito bem. Ou não pode, né? Ou não pode terminar por motivos que são do domínio público, tá? Então ficaria assim: ou acabou a pichação, ou não pôde terminar por motivos que são do domínio público, tá? 4.2, página 59. Por que para falar de censura o autor da tira usou palavras incompletas? Ou seja, qual a relação entre palavras incompletas e censura? Que eu acabei de explicar aqui para vocês, né? Porque quando tem censura, as pessoas não conseguem expressar tudo o que pensam, tudo o que querem. Então aí a censura ela corta, ela proíbe. Foi o que aconteceu aqui com as palavras, tá bom? Elas foram cortadas, elas foram interrompidas, tá? Então houve uma censura aí, tá? 4.3, pessoal, olha só. Separe as sílabas das palavras do trecho indicado e classifique-as de acordo com o número. Se necessário, consulte o quadro. Então, só para a gente lembrar, pessoal, a classificação conta o número de sílabas. Monossílaba é quando a gente tem uma sílaba apenas. Dissílabo, 2 sílabas. Trissílabos, 3 sílabas. E polissílabos, 4 ou mais. Tá? Se tiver 4, 5, 6, e aí eu acho que para no 6. A não ser quando eles têm aqueles palavrões assim gigantes que vão até 8. Tá? Então, de 4 para mais é sempre polissílabo. Tá? Então, ó, vocês têm as palavras aqui, ó. Bom. Bom, vamos tentar aplicar aquela regrinha de quantas vezes a gente abre a boca, né? Ó. Bom. Bom. Uma vez. Então é monossílabo, tá bom? Dia. Olha só. Dia. Dia. Quantas vezes? Isso, 2. Essas já são 2, tá? Dia. Então é uma palavra de sílaba, tá bom? Minha. 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 De sílabo. Agora olha essa, ó. Senhora. Senhora. Trissílabo. Disse. É disse. Disse. Ó. Disse. Tá bom? Lembrando que se separa os dois S. Fica D-I-S e S-E. Dissílabo aí também. Quindim. Quindim. Olha lá. 2 também. Quindim. Fazendo. Trissílabo. Uma. Dissílabo. Ó. Uma. Tá? Saudação, pessoal. Saudação. Trissílabo. De. De. Monossílabo. Cabeça. Olha lá. Cabeça. 3 vezes eu abri a boca. Trissílabo. Muito. 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 Né? A gente tende a falar com som de N. Muito. Mas não é. É muito. 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 Tá bom? Então é dissílabo. E essa aqui, pessoal, ó, desajeitada. Desajeitada. Polissílabo com 5 sílabas, tá bom? Polissílabo. Ok, pessoal? Aí a gente tem o que a gente chama de sílaba tônica. O que é sílaba tônica? O que é por exemplo, já tomaram isotônico? Né? Isotônico é para te deixar, para repor as energias, para te deixar forte. Né, pessoal? Tudo que é tônico é forte, tá bom? Fônico, um tônico capilar, por exemplo. Existe esses shampoos com tônico capilar, para deixar o cabelo mais forte. Então, a gente tem sempre a sílaba mais forte na palavra, que é a sílaba tônica, ok?
A sílaba tônica, portanto, pessoal, é sempre a sílaba mais forte, tá? Na palavra. E é importante a gente saber qual é a sílaba mais forte pelas regras de acentuação. Olha aqui. Um ótimo exemplo, pessoal, são essas duas palavras, sílaba e tônica. Olha só, você fala sílaba ou sílabá, né? Não. Então, qual que é a mais forte? É o si. Sílaba. Não é sílaba ou sílabá, tá bom? Mesma coisa na tônica, olha só. Tônica, não tônica, água tônica. Não, tá bom? Água tônica, tá bom? Então, tá vendo que as duas mais fortes aqui são as que estão acentuadas, tá? Então, a sílaba tônica é igual à sílaba forte. E aí você tem aqui na página 60 a classificação de cada sílaba forte. Então, por exemplo, se ela for a última sílaba, a gente está falando de oxítonas. Café, não é café. Café é uma oxítona. Funil, não é fúnil. É funil. A última sílaba é a tônica, a oxítona. Niterói, rói, não é Niterói. Não é Niterói, não, Niterói. Então a última é a sílaba tônica, por isso que é oxítona, ok? Paroxítonas, olha só, quando é a penúltima sílaba. Então casa, só tenho duas, não é a última, é a outra, então é paroxítona. Escola é a penúltima, então brasileiro, lei é o mais forte, por isso que é paroxítona. E as proparoxítonas, que é na antepenúltima. Então é sempre de trás para frente que a gente conta, tá bom? Árvore, não é arvoré, não é arvoré, é árvore, então é a penúltima, por isso que ela é proparoxítona. Parâmetro, né? Parâmetro é a antepenúltima, por isso também que é uma proparoxítona. E aritmética, olha lá, aritmética. Caramba, tem aqui bastante sílaba. E mé é a antepenúltima, por isso também que é proparoxítona. Ok, pessoal? O que eu gostaria que vocês fizessem agora? Olha lá, gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 61, tá bom? Da página 61. Lembrando vocês também que vocês têm duas lições de casa para fazer, que são a tarefa 11 e 12, tá bom? Tarefa 11 e 12. Vocês podem ir fazendo ao longo da semana e me mandando fotos, tá bom? Das tarefas 11 e 12 até sexta-feira, tá ok? Até sexta-feira, dia 3 de abril, correto? Então, para amanhã, eu gostaria que vocês fizessem a página 61, tá bom? Para a gente corrigir também na próxima aula de terça-feira. E, ao longo da semana, gostaria que vocês fossem fazendo as tarefas 11 e 12 e me mandando as fotos, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, me mande lá no grupo do WhatsApp. Um grande beijo para vocês e até amanhã.